Vamos então avançar aqui nos nossos estudos. Malaquias capítulo 1, versos 1 em diante. Vamos ver o que é que Deus tem para nós hoje aqui. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. O Senhor diz: Eu sempre os amei. Mas vocês perguntam: como é que nos amaste? E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz os montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser: fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos Exércitos responderá: eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez, e a terra deles será chamada de terra da maldade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus olhos e dirão: o Senhor é grande, também fora das fronteiras de Israel. O filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês? Ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Sabe que eu penso que essa palavra é uma daquelas que nós temos registradas nas Sagradas Escrituras, que nos tocam o coração apenas na leitura. Basta apenas ler esse texto. Apenas ler esse texto para ouvir o grito uma espécie de trovoada, uma chamada ensurdecedora de Deus sobre uma tomada de decisão, uma mudança de atitude, uma conversão de comportamento, uma mudança completa de trajetória. Eu li esse texto hoje por volta das 5h15 da manhã. Eu li esse texto hoje me colocando diante de Deus e dizendo: Senhor, o que existe em mim que me coloque no grupo daqueles que precisam ser repreendidos pelo Senhor? A primeira resposta para essa pergunta está logo no início do texto. Sabe qual é a primeira razão para eu estar envolvido, para eu estar dentro, para eu pertencer
ao grupo dos que devem e que são repreendidos por Deus? Eu vou dizer de outro jeito, preste atenção. Sabe por que você que está me ouvindo agora precisa ser repreendido por Deus? Sabe por que você faz parte de um grupo que precisa ser repreendido por Deus? Sabe por que você faz parte de um seleto grupo que vai receber uma puxada de orelha do Deus eterno? Sabe por quê? Porque Ele ama você. Porque Ele me ama. Porque Ele nos ama. E aqui está uma pepita gigante. Eu nem sei se posso chamar de pepita, porque, via de regra, as pepitas são pequenas quando são encontradas. São pequenas pedrinhas de ouro. Primeiro, eu penso que nem pode ser chamada de pepita, porque isso aqui é gigante. E segundo, porque nem posso comparar com ouro, porque o ouro não vale nada diante dessa informação. Você vai ser repreendido por Deus. Você é repreendido por Deus. Você foi repreendido por Deus. Porque Ele ama você. E essa é uma declaração linda do Espírito Santo para nós nesse dia. Eu falei que existem razões. A primeira é que Ele te ama. Mas a segunda, por óbvio, é que você não está no lugar em que deveria estar. Você não faz as coisas que deveria fazer. Você não fala as coisas que deveria dizer. Você não pensa as coisas que deveriam pensar. Você não executa o que foi preparado para você executar. E é por isso que Ele lhe repreende hoje, através dessa palavra. Irmãos, o povo de Israel estava há cerca de 100 anos depois da volta do cativeiro. E isso nos traz uma revelação. É que, com o tempo, o ser humano, ele vai passando por transformações internas e externas. É por isso que a psicologia da educação diz que o processo de desenvolvimento da aprendizagem passa por processos intrínsecos e extrínsecos. Significa, com o tempo, eu vou mudando porque tem coisas dentro de mim mudando, e eu vou mudando porque tem coisas fora de mim que estão mudando, e que essas duas forças geram um processo coercitivo que me transformam noutra pessoa. E exatamente isso que acontecia com o povo de Israel no tempo em que Malaquias escreve. O povo tinha esquecido do que passou no cativeiro, na Babilônia. O povo tinha esquecido da Jerusalém destruída, que tinha tomado outro fôlego com a presença de Neemias. O povo tinha esquecido dos ensinamentos, dos estatutos que Esdras se preparou para aprender, para executar e para ensinar. E agora o povo estava distante de Deus, distante do comportamento correto. E eu pergunto para você, você quer ou você não quer ser repreendido por Deus hoje? Olha, eu estou só na introdução. Eu estou só na introdução. Mas eu já posso dizer para você que Deus repreende você porque ama você. E porque você precisa mudar da posição que você está. E voltar a pensar como está escrito lá em Deuteronômio. Volte a se lembrar, a memorar as benfeitorias que o Senhor fez. E como está em Salmos também. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez povo seu e ovelha de seu pasto. Ser ovelha de Deus é também aceitar cajadadas. E há uma necessidade princípua de aceitar essa palavra. Eu estou na introdução. Vá se preparando para ouvir, meu irmão, minha irmã. Que Deus ama muito você. Deus ama muito você. E deixa eu dizer aqui, Ele não vai desistir de você. Não se enraiveça pela repreensão. Aceite, porque é isso que um filho
É isso que uma filha faz quando é repreendida por seu pai. Mudar de posição, converter-se a alguém que discute sobre conversão contínua, né? Eu gosto de pensar na santificação progressiva. A conversão, ela é uma só. Se a gente se converter todo dia, a gente vai acabar voltando para a posição que estava antes, né? Mas a santificação, essa é progressiva. E a santificação, ela acontece, primeiro, porque ela é uma exigência de Deus. E segundo, porque aqueles que se santificam porque foram selados pelo poder do Espírito. De maneira que se você não consegue se santificar, tem alguma coisa errada. Talvez o processo que eu disse que só acontece uma vez precisa acontecer, que é um processo de conversão. Quem de fato é convertido tem uma vida de progressão espiritual. E essa progressão passa primeiro por entender que Deus nos ama. Olha, irmãos, o povo de Israel nesse tempo, nesse período, tinha a audácia que alguns no nosso meio têm tido. Deus disse: eu sempre amei vocês. Eu sempre amei vocês. E o povo dizia: no que nós te amamos? Imaginem, Deus está dizendo para você: esse seu questionamento não faz sentido nenhum. Eu sempre amei você. Eu sempre amei você. Você não consegue perceber o quanto eu reservei para você, o que eu fiz com a sua vida, o que eu me dispus a fazer por você. Há alguns em nosso meio que têm a audácia, e eu já ouvi: você diz que Deus me ama, mas como Ele me ama se tenho sofrido tanto? Você diz que Deus me quer bem, mas como Ele me quer bem se eu não tenho os bens que quero? Você diz que Deus se importa tanto comigo, como se eu sempre me sinto tão só? Ele responde, ele diz: eu sempre amei vocês, e vocês me perguntam em que eu tenho amado vocês. E ele diz, ele usa a história, está aí no verso 2 ainda. Esaú era irmão de Jacó. E ele fala de Jacó e Esaú para dizer assim: olha, sabe do que eu tenho amado vocês? Sabe do que eu tenho amado? É que eu não rejeitei vocês. Eu amei vocês porque eu já dei prova de que, apesar de você ser como você é, eu recebi você. E eu não recebi outras pessoas. Eu recebi você. Ouça, Deus dizendo para você: você quer saber no que eu te amo? É que você não merecia ser recebido por mim. Há outros que eu não recebi. É meu beneplácito, é discricionário meu. Eu aceito ou não aceito o sacrifício de quem quer que seja. E eu estou provando que amo você, porque apesar de você ser como você é, arrogante, prepotente, mal agradecido, ainda assim, eu aceitei você. Agora, aceitei você para que você passasse por um processo de santificação. De onde que eu estou tirando isso? Pelo amor de Deus. Está no texto. Está lá. Ele diz: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Você já parou para pensar que Deus, ele não desprezou você? Deus, ele amou você e continua amando você. Deus deu a você condições, habilidades e competências para, nesse exato momento, estar entendendo o que eu estou lhe dizendo. Louvado seja Deus. Há pessoas que, por mais que se esforcem, nunca viverão o que você pode viver. E outra vez eu estou citando o texto. Olha o que ele diz.
Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Está se referindo aos descendentes de Esaú. E ele está dizendo, se Edom disser, fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos Exércitos responderá, eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. Há pessoas que, por mais que lutem, nunca conseguirão ter o que você tem. Há pessoas que, por mais que reconstruam, sempre destruirão o que construíram, o que reconstruíram. Há pessoas que, por mais que tentem ter vida, sempre viverão à sombra da morte. Mas com você não é assim. Então você precisa desenvolver gratidão e permitir a Deus que o santifique na palavra e viver em espírito e em verdade. Ele diz, eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. E a terra deles será chamada de terra da maldade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Irmãos, eu vou propor à luz dessa palavra a seguinte reflexão. Há dois tipos de pessoas. Ambas foram criadas por Deus, mas com dois tipos distintos. Há pessoas que se constituíram inimigos de Deus por amar o mundo, por viver para o mundo, por viver pela maldade, por trocar a sua primogenitura por um prato de lentilhas, trocar a comunhão com Deus por qualquer coisa. E há outros que ele ama e ele quer manter comunhão. Ele diz, eu sempre os amei. Eu fico imaginando nosso relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Deus como um relacionamento com o Pai. E eu fico imaginando, claro, isso tudo é só antropomorfismo, né? Quando a gente... Isaías fez isso, Jeremias fez isso, o salmista, vários salmistas fizeram isso. Trazer a imagem de Deus a uma imagem humana para facilitar a compreensão. Eu vou me atrever a dizer, imagine Deus como um pai e imagine você como aquele filho tipo casca dura que está reclamando de tudo e que não está satisfeito com nada e já esqueceu até o que ele fez por você. E Deus olha para você, você olha para Deus, para as obras dele, com muita ira, com muito desgosto, com um sentimento terrível de ingratidão, porque as coisas não saíram como você queria, você não está satisfeito com o que você tem, com o que você faz, e você chega diante de Deus para reclamar, para murmurar, e Deus diz, filha, filho, eu sempre amei você. Eu sempre amei você. E a prova disso é que eu não rejeitei você, eu não rejeito você. Sabe, irmãos, embora esse texto todo seja um texto de muita repreensão, eu vejo isso com tanto amor, com tanto carinho. Meu Deus, eu vejo Deus com os braços abertos dizendo a você agora, filha, eu sempre amei você. As coisas podem não estar do jeito que você queria, mas as coisas também não estão do jeito que devem ser porque você se afastou de mim. Você simplesmente decidiu se afastar. Você não permite a si mesma viver as benesses que eu tenho para você. Eu sempre amei você. E ele diz assim, em outras palavras, você até poderia ser um povo contra mim, o povo que é contra Deus. Eu disse que há pelo menos dois tipos de gente, né? Dois tipos de pessoa. Um que é amigo de Deus e outro que é inimigo. Um que se constitui inimigo de Deus, como está lá no Novo Testamento, e um que se constitui amigo de Deus. O que é que você quer ser? Amigo ou inimigo? O Senhor é grande, e Ele é grande também fora das fronteiras de Israel.
Eu falei de antropomorfismo, né? Trazer Deus à forma humana para poder explicar didaticamente. Mas o próprio Malaquias, usado por Deus, pronuncia assim Deus falando: o filho honra o pai. Ah, se tem uma coisa que orgulha muito um pai, é um filho que o honra. E quando um filho honra o pai, parece que a vida do pai faz sentido? Parece que existem respostas para a existência desse homem? E olha o antropomorfismo como é forte aqui. Deus diz: o filho honra o pai, o servo honra seu senhor, o escravo, ele honra o seu dono. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Onde está a minha honra? Escute essa pergunta ecoando no seu coração agora. Deus pergunta a você: filho, filha, se eu sou seu pai, onde está a minha honra? Se você é meu servo, onde está a minha obediência? Se eu sou Senhor, onde há o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto a vocês. Meu Deus, que coisa incisiva é essa palavra. Veja como ela é cortante. Deus está dizendo: ei, presta atenção. Se eu sou tudo que você vive dizendo nos cultos, se eu sou o Senhor, se você vive para mim, se você é meu servo, minha serva, se você é meu filho, já que se me chama de pai, onde está o respeito por mim? Onde está? Eu pergunto a vocês. Está lá. Está lá. Gente, isso está aí, verso 6. Pergunto isso a vocês. O que é que você pode fazer para honrar mais a Deus? E o que é que você tem feito para honrar menos a Deus? O que é que você pode fazer para obedecer mais a Deus? O que é que você pode fazer para obedecer menos a Deus? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto a vocês. E aqui vai uma palavra especial para os sacerdotes. Ele diz: eu pergunto a vocês, sacerdotes. Vocês sabem, bom, estamos no estudo bíblico, não é? Um pouquinho diferente de uma pregação comunal. Vocês sabem que no Velho Testamento, o sacerdote era aquela figura que levava as necessidades do povo para Deus. Então, o sacerdote era aquela figura que apresentava a Deus os pecados do povo, pedindo perdão. Era aquela figura, aquela pessoa que dirigia, digamos assim, o culto, as celebrações do templo. O sacerdote, ele era responsável por levar as necessidades de adoração do povo a Deus. Diferente do profeta, que fazia o inverso. Ele trazia a palavra de Deus para o povo. Então, o sacerdote leva a palavra do povo para Deus, palavra do profeta leva a palavra de Deus para o povo. Esse trocadilho aqui é muito interessante porque os profetas, eles traziam a repreensão para o povo se consertar e os sacerdotes levavam o povo a pedir perdão. Agora, quando Jesus morreu e ressuscitou, quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, quando ele expirou, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. E aqueles que creem em Jesus ganham não o título apenas, mas o status, o poder de se dirigir diante de Deus. Porque entre Deus e o homem só tem um mediador, Jesus Cristo, homem. Então, você se tornou sacerdote. Quando você se ajoelha em casa, ou quando você está dirigindo e ora, como eu costumo fazer, quando você vai fazer uma oração em qualquer lugar, de qualquer maneira, naquele momento você é o sacerdote que se apresenta a Deus.
Quando você vai ao culto, embora tenha um pastor ali para pregar, responsável por aquela celebração, pela exposição da palavra, embora existam líderes, você detém o status de sacerdócio real. Você se apresenta a Deus através de Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote, ou seja, o sacerdote dos sacerdotes. Agora, deixa eu dizer para você, essa palavra está dizendo assim, ó, eu pergunto a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Eu estou chegando aí no ápice daquilo que eu quero falar hoje. É que quando ele nos coloca nessa posição, sacerdotes que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam como desprezamos o teu nome, aí ele diz, vocês oferecem pão impuro sobre meu altar e ainda perguntam em que havemos profanado? As celebrações de hoje não são mais como antes, graças a Deus. Não precisamos oferecer sacrifícios de animais e nada disso. Jesus já morreu para nos garantir esse acesso junto ao Pai. Mas todas as vezes que nós nos reunimos em adoração, por exemplo, estamos fazendo uma celebração comunitária como era feito antes. E essa palavra é mais atual do que o jornal do próximo ano. Essa palavra diz, vocês apresentam o culto para mim de qualquer jeito. E esse domingo, nós estávamos na celebração da Iboa, e na hora do período de louvor, nós cantamos uma música que diz assim, faz teu querer em mim. Faz teu querer em mim. E eu estava pensando, na hora que estava cantando essa canção e orando, eu fiz uma autoavaliação e eu pensei, entre falar com Deus e falar comigo, eu pensei até onde isso que eu estou cantando é verdadeiro. Até onde eu quero que Deus faça o querer dele. E eu voltei para ele e disse, Deus, se eu não quiser o suficiente, me faça querer. Porque eu quero o teu querer na minha vida. Eu declaro que quero o teu querer na minha vida. Eu não quero oferecer um sacrifício piegas. Eu não quero um sacrifício caduco, que já morreu, que já perdeu o sentido. E aí eu não quero pertencer apenas a um grupo que proclama teu nome e que não vive. Que tipo de sacrifício eu estou apresentando aqui hoje? Eu fiz essa oração. E a verdade, irmãos, é que boa parte das vezes, como certa vez disse o pastor Edson Queiroz, o momento em que mais se mente na igreja, no culto, é no período de louvor, em que se apresentam diversas declarações diante de Deus e que aqui nesse texto há uma denúncia forte contra nós todos, sacerdotes do Senhor. Que tipo de animal nós apresentamos no altar de Deus? Que tipo de culto apresentamos? O que você apresenta? E agora eu vou aumentar isso, eu vou elastecer aqui, eu vou aumentar o discurso dizendo que ali é apenas uma celebração, mas o culto de verdade é no dia a dia, é quando você sai de casa, é quando você vai para a escola, faculdade, vai trabalhar, quando você vai atender alguém, quando você está expondo a verdade, quando você está pagando suas contas. Irmãos, a chamada de Deus para nós hoje é de uma intimidade muito, muito, muito maior com Ele, a ponto de vivermos um culto que não se circunscreva a apenas um período coletivo de adoração. E até nesse momento, não apresentar qualquer coisa. Veja o que ele diz no verso 7. Vocês oferecem pão impuro sobre meu altar e perguntam em que havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Deixa eu dizer para vocês, a mesa do Senhor nesse tempo aqui, era literalmente uma mesa, era um propiciatório,
onde se sacrificava, onde se apresentava. A nossa mesa hoje é o nosso dia a dia. A nossa mesa hoje é o nosso dia a dia. Repito, é o que eu faço com a minha vida, é o que você faz com a sua vida, é o que você está disposto a fazer de sua existência. O culto é a sua vida. O culto é a sua vida. E todas as vezes que com a sua vida você não dá a Deus o que é melhor, você profana o templo do Senhor. E a chamada de Deus para você começa dizendo: eu estou repreendendo porque eu amo você. Eu estou repreendendo porque eu sempre amei você. Deus diz para você: filha, eu sempre amei você. Eu sempre amei você. E já dei provas de que sempre amei. Agora não ofereça para mim sacrifício de qualquer jeito. Não ofereça de qualquer maneira. Não pense que a mesa pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? Deus perguntando, veja, parece um bate-papo. Se você oferece um animal cego, será que não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Experimente oferecer isso ao governador. Deus diz, para oferecer a um superior de vocês, a um governador, vocês fazem o máximo. Agora, quando é para mim, é de todo jeito. Por quê? Ah, que vergonha que eu fiquei quando eu li esse texto. Porque você e eu precisamos dar coisas melhores a Deus. Eu não sei como é que você tem apresentado diante de Deus o seu culto. Eu não estou me referindo ao domingo à noite na igreja. Eu estou me referindo ao dia a dia. Eu estou me referindo a cada dia, onde quer que você vá. O culto a Deus. O que é que você tem oferecido para Ele? O que é que você oferece a Deus em culto de louvor? Aqui diz, quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? O que você dá para Deus? Você daria para o seu chefe? Para um governador? Essa é uma metáfora muito linda. E agora, sacerdotes, suplique em favor de Deus para que nos conceda sua graça. A vida de um cristão precisa ser recheada da consciência de que o seu culto acontece no dia a dia. Oferecer sacrifícios de louvor a Deus não é algo circunscrito às celebrações dominicais. E mais, a Deus deve ser dado tudo, tudo. A vida inteira, completa, não apenas um pedaço. Depois de tanto tempo no cativeiro e libertos por Deus, depois de passar pela reconstrução de tudo que estava destruído em Jerusalém, o povo esqueceu de dar o melhor para Deus. Eu não sei qual é o cativeiro que você passou na sua vida, mas eu sei que se você está me ouvindo, é porque Deus já te tirou de lá. Deus já reconstruiu tua vida. Não se esqueça de oferecer para Ele o seu melhor. Não esqueça. Não esqueça de dar a Deus o que é dele. A Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E certa vez Jesus, sendo interrogado pelos fariseus sobre a quem ele deveria dar, pagar impostos, se ele pagaria ou não, Jesus pega uma moeda
e mostra a esfinge, a imagem do imperador César, e ele diz a frase célebre: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Se alguém não dá a César o que pertence a ele, esse é preso num calabouço. Vai preso, em algumas circunstâncias até morto. Então dai a César o que é de César. Agora dê a Deus o que é de Deus. E você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Há muitas pessoas que vivem enclausuradas nos calabouços da existência. Pessoas tristes, angustiadas, não conseguem enxergar bem coisa alguma, não conseguem enxergar alegria. A vida não tem sentido, simplesmente porque não entendeu que dá a César o que é de César. É importante, mas dá a Deus o que é dele. É essencial, limita a existência. Você precisa dar um culto a Deus digno de quem Ele é. Senão você será lançada no calabouço da tristeza da existência. A vida perde o sentido sem Deus. Essa não é uma palavra retórica de um religioso, mas é uma palavra que, à luz da palavra com P maiúsculo, diz: filho, eu amo você. Eu sempre amei você. Deus nos fala hoje: filha, eu sempre amei você. Está lá no versículo 2. Eu sempre amei você. Se em algum momento você achou que, por conta das circunstâncias da vida, eu não amei você, eu estou falando hoje através dessa palavra: eu sempre amei você. Que palavra forte de Deus para nós hoje. É exatamente por isso que vale a pena dar a Deus o que é dele e da melhor forma. Não é o resto que eu tenho que dar a Deus. Não é uma parte da minha vida. É a minha vida inteira. Se você tem vivido no calabouço da existência, é porque você não tem dado a Deus o que lhe pertence. Dê a Deus o que é dele. Dê a Deus o que é dele. Devolva o que lhe pertence. Eu me incomodo profundamente porque as pessoas só usam, ou na maioria das vezes usam esse texto para falar de dízimos e ofertas. E eu penso que isso é muito importante. É bíblico. Entregar o dízimo, entregar a oferta é importantíssimo. Está na palavra. Mas o maior dízimo e a maior oferta que você pode dar a Deus é a sua vida, os seus sonhos, os seus planos, a sua família, o que você mais deseja para você. E não animais doentes. As pessoas estão dando a Deus o resto da existência. Uma vez eu estava falando com um jovem sobre o plano de Deus para a vida dele. E lá pelo ápice da reflexão eu disse para ele: olha, Deus tem um plano lindo na tua vida. Você precisa entregar seu coração para Ele. Entregue o seu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Deixe Deus agir na sua vida. Aquele jovem tinha um vício. E eu disse: Deus vai te ajudar a vencer isso. Você vai conseguir.
E ele gostava muito de sair para festas, para balada. E depois de uma exposição inteira, ele disse: eu quero Deus, mas não agora. Eu sou muito jovem. E eu já disse para minha mãe que é crente. Quando eu for mais velho, eu vou para a igreja. Isso parece ser extremamente reprovável. E eu sei que alguns de vocês estão dizendo agora que bobagem, tem que estar na igreja hoje. Mas pior do que pensar como aquele jovem é estar dentro da igreja, oferecendo sacrifícios imundos no altar. Pior do que não se entregar a Deus é entregar trapos de imundície, é entregar as sobras, o resto é trabalhar a semana inteira e apenas no domingo, por 1 hora, 1 hora e meia, dizer: faz teu querer em mim. Hoje, a palavra de Deus para nós é, repito, filho, filha, eu sempre amei você. Mas exatamente por amar muito você, você precisa mudar de posição. Você não está mais no cativeiro. Eu não libertei você para que você me ofereça pedaços. A palavra de Deus para nós hoje é uma palavra de repreensão. E é uma palavra de repreensão porque Ele nos ama. A palavra continua dizendo, estou já seguindo para o final. Olha que coisa linda. Verso 10. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendessem em vão o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e nem aceitarei as suas ofertas. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande o meu nome entre as nações, em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que palavra linda. Precisamos acender fogo puro. Precisamos acender fogo puro no altar e não cansar Deus. Eu quero que você, onde quer que esteja agora, você ore dizendo: Deus, eu quero que o Senhor faça em mim o teu querer, a ponto de eu me converter do pecado, da justiça, do juízo e te oferecer sacrifício puro. Sacrifício puro. Sacrifício puro. Porque, como diz a tua palavra, e eu acredito, eu sei que o Senhor me ama. Receba essa repreensão da parte de Deus para seu coração, porque Ele te ama. Em nome de Jesus, amém.